Fala, nono ano, se liga, agora sim a aula no módulo 8, vamos entrar no 9 também, vamos fazer logo um passeio gigante, vou botar logo tudo aí junto pra gente. A Era Vargas, queridos, nós estamos falando agora de um presidente chamado Getúlio Vargas, é um dos maiores presidentes que o Brasil já teve, até pelo tempo que ele ficou no poder e até pela importância que ele teve para o povo e algumas mudanças. Na verdade, foi a primeira praticamente fase em que a gente tem um atentamento para a massa trabalhadora com direitos trabalhistas. Então, a gente precisa entender tudo que levou o Getúlio ao poder e não só deixar Getúlio ao poder, como também ver a importância dele para o nosso país. Primeiro momento que eu queria que vocês entendessem que durante o governo de Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos seguidos, depois ainda voltou para governar novamente, que aí tem um suicídio de Vargas, mas vamos por etapas. O governo Era Vargas foi dividido em 3 governos, de 30 a 34, o chamado governo provisório, de 34 a 37, o chamado governo constitucional, e de 37 até 45, onde vai a abertura democrática, vai vir o Eurico Gaspar Dutra, que vai ser eleito depois, o Estado Novo. Bem, o governo provisório se dá quando Getúlio, com um golpe de Estado, praticamente um golpe de Estado, assume poder em 30. E a primeira coisa que é dada uma ideia de uma coisa provisória. Então, se é provisório, vai mudar muita coisa por enquanto. E aí o que acontece houve uma suspensão da Constituição que existia da República, tá? Fechou todos os órgãos administrativos. Na verdade, ele queria mudar a estrutura política que tinha antes, beleza? Ele começa a nomear os interventores para os estados, é como ele escolhesse quem vai tomar conta dos estados, tá? Então, Getúlio decide isso, só que tem um porém. Passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, vai quase para o 3º ano, e cobram a Getúlio. Cadê a Constituição? Você não pode ficar no poder sem uma Constituição. E alguns grupos foram contra Getúlio, alguns grupos começaram políticos a ir contra Getúlio. Para se ter uma ideia, existia o Partido Paulista, que estava acostumado com certos privilégios, e já tinham brigado nas eleições com Getúlio, tá? E por isso, inclusive, que Getúlio vai ao poder com um golpe, porque não aceitou a vitória dos paulistas, que tinham que indicar o mineiro. Eles não indicaram o mineiro, indicaram outro paulista. Minas Gerais se juntou para poder lançar a candidatura de Getúlio, que perde para Júlio Prestes e depois vence as eleições. Não vence as eleições, mas depois dá um golpe e assume. Então os partidos paulistas estavam totalmente contra Getúlio. Então em 9 de julho surge o que nós conhecemos o momento rebelde, os paulistas tinham apoio do Mato Grosso, e algumas promessas até de alguns de Minas Gerais que não concordavam muito, mas enfim, surge a Revolução Constitucionalista, que cobrava de Getúlio uma Constituição. E o que vai acontecer? Só que aí vem as grandes mudanças. Por quê? Surge em 1934 a Constituição do Brasil, sim. Em 16 de julho de 1934 foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Por exemplo, olha o que acontece em relação aos votos, por exemplo. As eleições passam a ser por meio do voto secreto. Qual a vantagem do voto secreto? O voto secreto eu não sei quem você votou. Então, aquela coisa da voto de cabresto, aquele voto obrigado, aquilo tudo já começa a cair ali, entende? Ali já não tem mais força para continuar sobre isso. Isso uma coisa muito marcante também do voto secreto. As mulheres tinham o direito de votar, porra. Se ele deu o direito de voto, e naquela época o período era patriarcal, e quem o marido votasse, a mulher ia votar, logicamente, foi bem. Analfabetos, mendigos e militares de patentes mais baixos não poderiam votar. E aí tem uma coisa interessante. E a criação da justiça eleitoral, que é algo para zelar, dentro da esfera nacional, um cuidado para não ter fraude. Surge também nessa Constituição os direitos trabalhistas. Pô, imagine o trabalhador como é que ele ficou com Getúlio. Tanto que ele foi conhecido como o pai dos pobres. O trabalhador adorou Getúlio, que os caras não tinham direito de trabalho. Ele colocou agora um salário mínimo, 8 horas de trabalho, proibição de trabalho de menores de 14 anos, férias com... Você vai ficar 30 dias em casa e vai receber, e a indenização se alguém te mandar embora. Aí a massa de trabalhadores
surgiu e colou em Getúlio acreditando que ele era o Salvador e dando a ele, inclusive, o nome de pai dos pobres, para você ter uma noção do nível que chegou o seu alcance aos trabalhadores, às classes mais abastadas. Outro ponto também, que é bom deixar claro, o pessoal do campo reclamou, porque não tiveram tantos direitos quanto o pessoal da cidade, o pessoal... meu Deus, o pessoal da cidade, os trabalhadores urbanos, tá? Outra coisa, ele começou a buscar também um nacionalismo econômico dentro do Brasil, essa ideia de nacionalismo econômico, trazer para o Brasil. Não é à toa que mais à frente nós vamos ver a própria Petrobras, que é uma ideia dele, e colocou à frente a Eletrobras, a Companhia do Vale Rio Doce, a gente vai ver muitas dessas estatizadas por Getúlio também, tá bom? Nesse momento também, ele surgiu dois grupos que eram bem diferentes, duas ideologias políticas, o integralismo e o alencialismo. Então, só para vocês terem uma noção, tinha o AIB, que era o líder do AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, tinha de características muito fascistas, era muito fascista. Na verdade, Getúlio até gostava mais desse. Ele deixava os dois brigarem, porque quando estavam brigando não tinham poder para tirá-lo do poder, né? Esses dois grupos não tinham poder para conseguir retirá-lo do poder. Então ele deixa o AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, né, que era empresários, classe média, oficiais das Forças Armadas, e o lema desses era Deus, Pátria e Família. Eles combatiam o comunismo, pregavam o nacionalismo extremo, um Estado totalmente centralizado e a forte disciplina de uma hierarquia, algo muito comum dentro da sociedade militar. Então, era algo muito fascista, o AIB, tá bom? Que era o integralismo. Do outro lado também tinha, né? Inclusive, só para deixar claro, eles se saudavam. Eles tinham a sigma, que vocês vão ver na apostila de vocês, lá tem um desenho da sigma, e uma saudação, tipo Anauê, que significa em Tupi-Guarani, você é meu parente, você é meu irmão, por aí. Tipo, a coisa quase bem estilo nazismo mesmo. Já o ALN, perdão, Aliança Libertadora Nacional, eles tinham várias correntes, socialistas, comunistas e anarquistas. Tá? O principal líder era Luiz Carlos Prestes, que depois vai ser um grande, já foi um defensor do comunismo atrás, e depois vai ser um grande também ferrenho opositor. Eles queriam a nacionalização das empresas e o lema era paz, terra e liberdade. O que vai acontecer? Com o seu crescimento, esse grupo mais, o aliançalismo, esse grupo de aliança libertadora, ele cresce tanto que Getúlio começa, né, pegar e mandar prender, posicionar, porque ele achava que teria comunismo dentro, o comunismo mundial ia vir dentro do conceito desse partido. E aí ele prende, surge em 1935 a chamada Intentona Comunista, que foi, na verdade, uma revolta militar que foi planejada pela ALN, tá? E aí Getúlio começa a colocar a pressão. É claro que o Getúlio acabou com essa intentona comunista, evidentemente, né? Fechou a ANL, fechou esse grupo político e gerou uma revolta, e essa revolta rapidinho o governo conseguiu resolver, porém Getúlio deixou no ar uma ideia de comunismo. Aí Getúlio queria continuar no poder, estava na hora já dele entregar o mandato dele. O que ele fez? Ele surgiu, né, uma ideia que, segundo ele, foi o seguinte: tem um plano comunista para poder assumirem o Brasil, então eu vou continuar. E em 1937, alegando o tal do Plano Cohen, né, o Plano Cohen, que era uma coisa farsa, Getúlio toma o microfone, né, e publica dentro da Rádio Nacional o início daquilo que seria seu período mais ditatorial, que nós conhecemos como Estado Novo. E aí sim Getúlio agora se torna um ditador do Brasil. Tá? Mas aí ele tem uma vantagem que os demais, ele tinha o apoio da população, ele soube muito bem negociar isso, porque primeiro, ele começa a botar a campanha do trabalho, né? Então todo mundo, a pasta do trabalho, a ideia de trabalho é importantíssima. Ele tem um aparato de propaganda muito grande que apoia ele, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que cuida, inclusive, da imagem de Getúlio. Sempre vai ser uma imagem boa, tudo que passa tem que passar por lá, existe a censura, nada é publicado que não seja autorizado por Getúlio Vargas, ou seja, pelo DIP,
Então, ali a censura começa a trabalhar a imagem, né? Ele cria a Hora do Brasil, começa a botar as ideias do que o governo dele faz, parará, tudo aquilo outro, né? E ele começa a ser chamado como salvador da pátria. Na verdade, ele foi construído dentro da figura do DIP, tá bom? O Ministério da Educação foi criado. E aí tinha a obrigatoriedade do ensino moral e cívico, o desfile, paradas, adoção de livros didáticos. Ele começa uma exaltação ao Brasil desenfreada. Inclusive, em 1939, o DIP não deixou uma escola de samba desfilar chamada Vizinha Faladeira, porque ela falava de Branca de Neve. Isso é para ter uma noção. Não falava de Brasil. Os sambas tinham que mudar, as letras de música, tudo. Tinham que mudar as letras. Não podiam falar de pobreza, de tristeza, não. Tinha que falar do Brasil. O Brasil agora tinha uma exaltação. Outro ponto também, ele se juntou à elite cafeeira, evidentemente, né? Ele vai e defende o café, o que vai acontecer, um grande apoio nesse momento para ele, e também começa a estimular aos pouquinhos a industrialização. É criado em 1942, né? A Companhia do Vale do Rio Doce. Em 1942 também a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce em Minas Gerais e CSN aqui no Rio de Janeiro. Ele aumenta os impostos do que vem de fora para favorecer o comércio nacional, o mercado nacional, diminui os impostos no mercado brasileiro e essas empresas estatais que são fundadas por ele. Então, ele tem uma ideia de nacionalização mesmo, ou seja, transformar isso de uma forma muito mais ferrenha, muito mais forte. Outro ponto também, ele cria o Conselho Nacional do Petróleo, que vira a Petrobras depois, a Fábrica Nacional de Motores, tá? Que foi aqui em Duque de Caxias em 1939, e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, ele também faz. O trabalho, ele começa a ser uma pauta de governo dele, né? Inspirada lá em Mussolini, tá? Ele começa a exaltar a imagem dele, ele cria a CLT, como eu falei, né? E aí ele vai ganhar com a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que dá o direito aos trabalhadores, todo o apoio do trabalhador, como o pai dos pobres, o grande protetor, e por aí vai. O que vai acontecer é que vai chegando o fim do Estado Novo e é preciso agora que tenham novas eleições. E aí surgem novos partidos, surgem novos arranjos políticos, que vai ser o tema da nossa próxima videoaula, que se não conseguir colocar hoje, na próxima aula vai estar para vocês, que já é o governo de Dutra e a volta de Getúlio ao poder. Tá bom, queridos? Deixem as dúvidas para vocês, vou deixar o que vocês têm que fazer de exercícios, tá bom? Beijos!